De volta aqui com o programa Bem Assim. Vamos falar agora, gente, sobre saúde mental. Importante discussão sobre isso, viu? Olha, uma pesquisa revelou que apenas 5% dos brasileiros fazem algum tipo de terapia. Em contraponto, 16% utilizam medicamentos psicoativos. É uma conta que não fecha. A gente precisa entender o que é que está acontecendo. Por isso, a gente conversa nesse momento com Mariana Gaia, que é psicóloga, que vai explicar para a gente, né, essa pesquisa, né, o porquê que, quando a gente vê isso, né, olha, 5%, apenas 5% faz terapia, mas 16%, e a gente sabe que há uma subnotificação desses números, utilizam medicamentos psicoativos. O que está acontecendo, né? Qual é esse cenário? Sim, bom dia, Paulane, prazer estar de volta. De fato, né, é na verdade muito fatorial, existem vários contextos e vários aspectos que a gente poderia citar aqui. Desde a falta de acesso efetivamente a uma terapia, a gente sabe que hoje a psicoterapia especialmente é ainda um privilégio para muitas pessoas, elas não conseguem desbancar isso, então a gente quando parte para o serviço público a gente sabe que esse acesso é muito dificultado, exatamente pela falta de profissionais para suprir a necessidade da população e a medicação ela acaba se tornando, eu vou usar esse termo, mas não no sentido literal, um paliativo ao que seria de fato uma estratégia efetiva na condução, por exemplo, de tratamentos de ansiedade, de depressão ou de qualquer outra doença mental. Então, hoje existe aí uma falta de acesso muitas vezes, mas também quando há a possibilidade de acesso, às vezes há algum tipo de resistência, muitas vezes inclusive por não entender a importância. Então, as pessoas recorrem àquilo que acreditam que vai resolver mais rapidamente seu problema. A gente ainda consegue encontrar, né, Mariana, nos dias de hoje, muita gente dizendo, eu faço terapia, mas não diz a ninguém. Sim. Por que ainda existe esse tabu em relação a fazer terapia? Sim, as pessoas acreditam que ser vulnerável é uma fraqueza, né? Que falarmos sobre os nossos problemas, expor as nossas questões, claro, não na mesa de um bar, mas num consultório, ainda é muito estigmatizado. E por isso que é preciso informação, né, Paulana? A gente precisa, de fato, divulgar e expandir essas pesquisas para que as pessoas entendam que ao redor do mundo, isso só se expande, isso só cresce. A necessidade da gente abrir mesmo essas questões, seja a nível individual, mas também público, é uma necessidade real. Então, hoje em dia, as pessoas ainda mantêm esse estigma de que é coisa de louco, de que é coisa de doido e, sobretudo, imaginam que ao admitir que fazem terapia, estariam admitindo que estão passando necessariamente por um processo difícil e que não estão aguentando lidar com aquilo sozinhos. E não é verdade. Pois é. E aí, em contraponto, o que é que a gente encontra? A gente encontra pessoas que se negam a fazer terapia, mas que fazem uso de medicamentos, e isso é um problema grave, que a gente já vem falando aqui há muito tempo, né? Que o uso de medicamento ele só pode acontecer com a prescrição de um médico, né? Vamos entender, então, os riscos que esse uso desse tipo de medicamento pode trazer para a nossa saúde. Primeiro, vamos explicar o que é um medicamento psicoativo. Os psicoativos, eles na verdade são condutores ali. Existem várias raízes, digamos assim, vários propósitos. Exatamente por isso que é importante que a pessoa seja avaliada por um médico psiquiatra, né, preferencialmente, para que ele possa entender do que se trata a sua questão e qual desses psicoativos, qual dessa medicação vai se encaixar melhor para a sua queixa. Mas além disso, os estudos eles indicam, né, foi feita uma revisão em 2015 de mais de 200 estudos e essa revisão indicou que o principal e mais efetivo tratamento para a condição de doenças emocionais e psíquicas é a associação entre a medicação e a psicoterapia, né? As pessoas hoje em dia, inclusive, recorrem a outros tipos de terapia, mas todos os estudos que de fato têm relevância, eles indicam esses dois caminhos associados como imbatíveis, digamos assim, nesse processo. Então, é bom que a gente entenda que a gente não está falando aqui só de uma indicação, como é que eu posso dizer, quase que superficial. Não, está comprovado, né? Foram feitos muitos estudos e a gente pode acompanhar isso. Agora, pensar no acesso, Paulane, eu acho que é muito importante a gente falar um pouco sobre isso. Hoje em dia, talvez seja mais fácil, por mais que a gente diga, é preciso uma receita, é preciso uma prescrição, enfim. Hoje em dia, inclusive, o serviço público facilita mais a chegada desse paciente à medicação do que a um psicólogo, por exemplo. Que seria o caminho contrário. Primeiro vou a um psicólogo e esse profissional me encaminha para os próximos passos, para um acompanhamento médico, e esse acompanhamento médico faz sua avaliação e continua o seu processo. Então, é importante a gente perceber como esses pacientes estão chegando. Quando chegam. Outro risco, já que estamos falando de risco, é a automedicação. Muitas pessoas elas acabam, né, comprando ou pegando do amigo a mesma medicação, entendendo que tem o mesmo sintoma e fazendo uso, enfim, fazem por conta própria, justamente para não expor suas questões e acabam se colocando em risco.
E quando a gente fala sobre a utilização desses medicamentos, Mariana, geralmente é um caminho sem volta. Quando a gente começa a utilizar um medicamento como esse, a tendência é que você precise estar sempre aumentando as dosagens para conseguir alcançar o resultado desejado? Talvez seja, exatamente quando essa pessoa talvez estiver desassistida, quando ela estiver fazendo isso por conta própria. Talvez ela não seja capaz de regular e de se controlar diante daquilo que lhe parece a solução. Muitas pessoas acabam enxergando a medicação como uma solução, não é? Então, a partir do momento que eu vejo aquilo, eu vou sempre recorrer, a partir do momento que está muito perto de mim. Por que eu vou problematizar e buscar outras estratégias? Então, às vezes, chega sim a existir uma dependência, né, desses opioides. Hoje em dia, os Estados Unidos estão sofrendo muito com isso, inclusive estão desenvolvendo várias estratégias de urgência, né, para controlar isso na população. Enfim, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Isso é um dado muito preocupante. A gente precisa entender que justamente mesmo sendo subnotificados esses casos, a gente já é, né, o país que tem mais incidência da ansiedade e o quinto no país em depressão. Então, nós estamos falando de uma condição de fato preocupante e a gente precisa problematizar as vias e as estratégias que a gente está dispondo à nossa população para que ela busque esse processo de cura e de estabilização. E a gente já aproveita, nós estamos, né, no mês de Setembro Amarelo, Sim. mês em que a gente levanta a bandeira para conscientização e combate ao suicídio. Isso tem tudo a ver com o suicídio, né? Porque o adoecimento mental, ele não, a pessoa já não acorda e já acorda suicida. Na verdade, um trajeto que é feito até chegar a esse ponto extremo, Sim. né? E aí a gente entra exatamente nessa seara da necessidade da gente levar a sério a saúde mental, inclusive como uma estratégia de saúde pública. Exatamente, né? A gente promover saúde mental, a gente prevenir o adoecimento mental e a gente não só tratar, porque nem tratar a gente está conseguindo, né, efetivamente. Então, é muito importante que essas campanhas, de fato, acendam um alerta para que a população, inclusive, se forme. O suicídio é um assunto seríssimo e é multifatorial, então não é só o adoecimento mental, por exemplo, que leva a isso. Existe uma série de fatores que podem ali com que o sujeito entenda que o suicídio acaba sendo uma via, né, de finalizar aquela sua dor. Mas existem tantas outras coisas, Orlando, que a gente pode proporcionar ao sujeito para que ele entenda que enquanto a vida há jeito, que isso não precisa ser uma estratégia adotada para finalizar, para suspender a sua vida, né? Então é muito importante que a gente previna, que a gente fale e promova saúde mental de fato. Pois é, olha, só para a gente entender, né, os dados mostram que jovens, estudantes, brancos, mulheres com renda mais alta e maior escolaridade são os grupos que mais fazem terapia. Exato. Ou seja, que parcela enorme da população brasileira nós temos que está aquém do que realmente deveria ser, né? Exatamente. E justamente é a parcela da população que está mais vulnerável e sujeita ao adoecimento. São populações que, de fato, não têm acesso ao básico de saúde, de educação, de alimentação, de qualidade de vida. Então, a gente está falando de uma população que não tem acesso a um processo de reestruturação e que continua na falta e que continua desassistida. Por isso que a gente diz, o buraco é muito mais embaixo, né? Não é uma questão superficial. E, inclusive, Orlando, foi bom você ter tocado nesse dado, porque a gente não tem como tratar em consultório um problema que é estrutural. Se o sujeito ele não tem condições de vida básicas, a gente não vai conseguir, através da terapia, solucionar essas questões. Então, é muito importante que quando a gente fala de saúde mental, eu não estou falando só sobre democratizar o acesso à terapia, mas, sobretudo, verificar em que condições esse sujeito está vivendo e qual é o papel, sobretudo, do Estado nesse cenário, né? Pois é, né? Realmente é uma conversa muito ampla e é a partir daí que a gente vê o quanto que existe a necessidade de integralizar, né? De fazer da gente ter um trabalho multidisciplinar para que a gente chegue ao foco da questão. Exatamente. Mariana, muito obrigada pela tua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço o espaço. Mais uma vez, né? Depois de um tempinho, na verdade. Volte sempre que puder, tá bem? Muito obrigada. Vamos agora, gente, para um rápido intervalo, rapidinho, porque daqui a pouquinho a gente vai dar dica para vocês de o que fazer nesse final de semana, né? Afinal de contas, sextou, já já.